Boa tarde, sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, irmãs em Cristo. Bora para mais uma leitura coletiva sobre a nossa religiosidade? Bora fazermos um estudo sistemático do Novo Testamento? Hoje, o nosso assunto será a lei, a justiça e o reino. Bora fazermos... O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver, tem um probleminha aqui no Quai. Vou tentar resolver aqui, mas não vou desligar aqui, vou deixar ao vivo. Vamos dar uma... A não ser que não... senão, talvez não é para ser por... Vamos ver. Tentar mais uma vez. Abrir o Quai aqui. Se não der, é porque não é pro Quai hoje. A gente tem que entender. Tá. Bora lá. Bora lá. Bom, vamos fazer aqui mesmo então, para não ficar muito demorado. Vamos fazer a nossa prece de abertura, vamos estudar juntos. 6 horas? Pai, Jesus, anjos da guarda, mentores, mentoras, que nos acompanham, que nos orientam. Pedimos a permissão de Deus, a permissão de Jesus, para que envie para nossos lares, neste exato momento, nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossas mentoras, para juntos entrarmos em contato com os ensinamentos de Jesus, para juntos relermos, relembrarmos e melhorarmos o nosso dia a dia, a nossa vida e o nosso futuro. Permita, Pai, permita, Jesus, que nossos anjos da guarda possam nos inspirar, nos intuir para uma melhor resolução, um melhor entendimento da Tua palavra. Com o Pai Nosso, damos por aberto o nosso Evangelho, nossa leitura do Novo Testamento de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Bora para a live então? Ainda mais uma tentativa. Bom, para não nos estendermos muito, vamos dar início à nossa leitura. Hoje vamos falar sobre a lei, a justiça e o reino. Não penseis que vim destruir a lei
ou os profetas. Então quem tá falando aqui, nós vamos encontrar lá em Mateus, então quem está falando aqui é Jesus. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meus amigos, minhas amigas. Então Jesus fala assim para a multidão e para nós, né? Não pense que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, boa tarde. Fiquem todos à vontade. Pois, amém? Vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis ou entrarás no reino dos céus. Então essa é a passagem, né? A frase de Jesus. E tem muitos ensinamentos aqui. E nós vamos abordá-los. Então, lá no começo da frase, não pense que vim destruir a lei ou os profetas, porque cargas d'água, Jesus iniciou sua frase assim. Qual o sentido? Tinha alguém ameaçando ele? Bom, já existia a religião, já tinha as escrituras, né, o Velho Testamento, e tinha todo um conservadorismo. E os povos, os mais velhos, eles tinham medo que fosse tudo jogado para o lixo. Que Jesus quisesse apagar a história de Moisés, a história dos grandes profetas, né? Só que, não. É que Jesus teve que vir com essa primeira frase, não pense, não fique pensando que vim destruir a lei ou os profetas, porque isso acontece no nosso dia a dia há centenas de gerações. Quando nós somos criança, adolescente, criança não vou dizer, mas quando nós somos adolescentes e nós, adolescente, jovem, 18, 20 anos, né, a juventude religiosa, né, e nós chegamos com novas ideias, uma nova visão de como fazer a evangelização da juventude, como tratar o povo, os frequentadores da igreja, do centro, como modernizar, né? O pessoal
de outras gerações mais experientes, mais antigas, que nós que estamos chegando agora com 18, 20 anos, eles têm medo, porque tudo que vai provocar uma melhora, uma mudança em nossas vidas, a gente tem medo. A gente tem medo de mudar. E aí, então, os mais velhos, os 50, 60, 70 da nossa igreja, do nosso centro espírita, eles foram criados com todo um sistema da época deles, com leis, com regras rígidas, com os dogmas que eram daquelas gerações e das gerações anteriores. Aí vem nós, os jovens, e os jovens de agora, com novas ideias, novos pensamentos, novas formas, um novo olhar para o mesmo assunto antigo, que no caso é a Bíblia. Aí essa pessoa mais velha, né, os anciões, eles têm medo. Eu passei por isso quando era adolescente. Debatia várias vezes com meu avô, com o Dona Ilka, com o seu Ney. Não, porque eles queriam manter de um jeito e nós queríamos trazer de coisa de jovem, né? Jovem tem todo o vigor, tanto que é novidade. Mas eles estavam enraizados naquilo lá. E nós, tudo bem, tudo certo, respeitamos. Só que eles tinham medo. Igual os fariseus, igual os escribas. Porque já tinham todo um sistema montado. Só que Jesus deixou bem claro aqui, ó, não pense, não, nem se preocupe, eu não vou fazer nada agora contra vocês. Seguem suas vidas, seguem indo, falando para os fariseus, aqui, para suas igrejas, do jeito que vocês fazem. Eu não vim destruir. O Velho Testamento, as obras de Moisés, o que Isaías falou, o que os profetas falaram, tudo certo. Eu não vim destruir. Eu não vou destruir. Porque é verdade, aconteceu. Moisés é verdade, aconteceu. Os Isaías, os profetas, aconteceu. É verdade. Eu não vim destruir. Só o que eu vim fazer. Jesus. O nosso estudo é Jesus. É dar cumprimento. Aí o que é dar cumprimento? Eu fui ver, né? Realizar, cumprir. Porque é o que acontece nos dias de hoje. A gente fala, a gente lê, a gente estuda, a gente vê, mas a gente não dá o cumprimento. A gente não cumpre, a gente não põe em prática, a gente não traz para o nosso dia a dia. E na época que Jesus nasceu e se criou, ele foi observando, ele foi analisando, conforme foi passando Jesus criança, Jesus adolescente e Jesus adulto, ele foi observando, né? Mas a maioria desse povo aqui tem os escribas, os fariseus que vão lá, fazem palestra, apresentação da Torá, que era a Bíblia deles, né? Da Torá. O povo ouve, o povo até meio que sabe, que decora. Naquele tempo não era que nem nós, né? Era de que decorar. Decora. Por isso que, na verdade, a Torá, a Bíblia deles, eles leem em forma cantada. Forma cantada. Pode ver, pegar a linguinha dele, a linguagem deles, o arabês deles lá, o aramaico, é cantado. É a coisa mais linda. Por quê? Porque cantado, quando a gente canta, né? A gente memoriza as estrofes, as coisas, então era assim, era cantado. Então tinha que ter uma memória muito boa. E daí o Jesus estava observando e via.
Não, mas esse povo não dá, ele sabe, mas não pratica, não põe em prática. Então, a minha missão, Jesus, é relembrar, falar, que está lá no Velho Testamento, né? Mas mostrar, ser o guia, ser o modelo que Jesus é para eles, que sim, o que está na Bíblia é possível fazer, e é bem possível mesmo. É que nós temos preguiça, mas é bem possível. Então, só aí ele já deixa bem claro, não vim destruir a lei, mas cumprir. Pois, amém. O amém que Jesus falou, que está aqui, adjetivo amém, transliteração, ou literalmente, do vocábulo hebraico. Esse adjetivo amém trata-se de um adjetivo verbal, ser firme. O que significa amém? Amém, ser firme, confiável. O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática, partícula de verbal, para expressar asserção, acerto, concordância, confirmação. Realmente, verdadeiramente, de fato, certo? É como se com um amém, quando eu termino a minha oração, quando eu digo eu, mas é o ser humano, né? Nós, o mundo. Quando nós terminamos a nossa oração, é normal, né? Nós falarmos Pai nosso, no céu, amém. É a mesma coisa que nós temos todas essas palavras aqui, ó. No lugar do amém é como se nós estivéssemos dizendo, né? Verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo. E aí por isso que nós espíritas falamos que assim seja, que é uma confirmação. Eu estou pedindo para Deus um emprego novo. De fato vai acontecer. Que assim seja. Vou ter um emprego novo. Então, a gente dá confirmação, né, para o universo, para Deus. O amém nada mais é do que isso. Ou seja, ao redigir o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta, sem tradução. Por isso que ficou a palavra amém no final do Pai Nosso, das orações. Mas pode dizer assim seja, de fato, confirmação, eu confirmo, Senhor. Então tá. Pois, amém, vos digo. Ou seja, Jesus diz, pois de fato os digo. Até que passem o céu e a terra, não passará um iota. Aí fomos ver o que é iota. Iota, a menor letra do alfabeto grego, que corresponde, para eles lá, para os gregos, né? Iut, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, Jesus materializou, né? Porque Jesus sempre tinha que, para um melhor assimilamento, uma assimilação, entendimento, Jesus tinha que materializar. Então, nem todo, mas eu conhecia ou iria entrar em contato com o alfabeto e, né, escrever as letras lá. E aí tinha esse tal de iota, que era a menor letra, uma letrinha pequenininha. Ou traço, que daí é um risquinho, né? Isso o ser humano todo conhece. Da lei, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Quem, portanto, usar a palavra de Deus, usar os ensinamentos de Deus para proveito próprio, através de deturpá-la, modificá-la,
para seus ganhos, para usufruir de maneira errada, de alguma forma, seja através de dinheiro, ou usar isso para lubrificar, enganar, surrupiar alguém, seja no âmbito emocional, seja no âmbito profissional, né, se fazendo passar por um religioso, uma religiosa, de todos os âmbitos, para ter alguma vantagem, mas não só diz que mas não pratica. Então Jesus está dizendo aqui, ó, esses aí que não cumprem o que está na Bíblia ou nos 10 mandamentos, não, está aqui, ó, o mínimo mandamento, e dessa maneira ainda ensina os homens, além de não cumprir, ainda ensina o ser humano a também não cumprir. E a gente vê muito, ainda existem fariseus e escribas. Depois eu vou explicar, nós vamos ler uns textos, o que são os fariseus e o que são os escribas. E você, meu amigo, você, minha amiga, sem preconceito, tenha a mente aberta, e você verá que nós nos encontramos, infelizmente, tristemente, apavoramente, no meio dos fariseus e dos escribas, em todos os lugares. Todos os lugares. Todos. Todos mesmo. Nenhuma religião, nem a minha se salva. Porque tem muitas, que são fariseus e são escribas. Travestidos, de travestir, de se fantasiar, de botar a roupa, de cristãos, de evangélicos, de espíritas, de religiosos, de profetas. Então, desses mínimos mandamentos, e dessa maneira ensinar os homens. Então está ensinando errado, né? Porque deturpou, modificou uma frase de Jesus, um entendimento da parábola, da Bíblia, para angariar, para ter vantagem emocional, moral e financeira, tirar dinheiro do ser humano. Jesus nunca pediu dinheiro, Deus nunca pede dinheiro, porque para que Deus vai pedir dinheiro? Para que Jesus vai pedir dinheiro, vai pedir bens materiais, se é deles? Porque se Jesus estivesse pedindo dinheiro, se Deus estivesse pedindo dinheiro, aquela passagem que nós lemos, e que quem é religioso, de toda religião, por isso que tem que ler, abra a Bíblia, abra o Evangelho, pelo amor de Deus, não deixe as pessoas enganarem vocês, não deixem tirarem o pouco que vocês têm. Lá na tentação que Jesus sofreu nos 40 dias, nas 40 noites que ele jejuou no deserto, e ele sofreu a tentação com o demo, como coisa ruim. O demo ofereceu bens materiais, ofereceu a cidade, ofereceu a riqueza, ofereceu tudo que ele quisesse, que tem na terra, né? É a mesma coisa que oferecesse para nós, mulher, marido, homem, dinheiro, fama, tudo. E Jesus não aceitou. Se naquele tempo que Jesus estava entre nós, tinha o mesmo corpício, a mesma mãozinha para pegar, leva para dizer, com todo respeito, irmão, sabe o que aqui é? A gente é assim, a gente é verdadeiro, doa a quem doer. Não gosta? Aqui é a verdade, você não gosta, não curta, não compartilha, não olha, bloqueia, só que a verdade tem que ser dita. Está na hora do povo acordar, está na hora do povo voltar a ler, porque o que está acontecendo é que o povo não lê, o povo não pesquisa, o povo não procura, o povo fica de olhos fechados, vendados, e aí vem os malandros, vem os fariseus, vem os escribas, de todos, até da minha religião,
os espíritas, e ludibria, engana, faz o que diz aqui, ó, até que passe o céu, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar, ou seja, violam um desses mínimos mandamentos, e dessa maneira ensinar os homens, ou seja, ensina os homens que para ter prosperidade, para ser feliz, para conseguir aquele casamento, aquela mulher, aquele homem, tem que vender tudo, dar tudo. Só que, voltando, se Jesus estava com o nosso corpo, que ele podia pegar, podia realmente sentar no trono lá. Opa, o Demo ofereceu, né? O Demo ofereceu. Então o Demo ia tirar os romanos lá e ia botar Jesus sentadinho lá. Aqui o Jesus ia ser o rei, ia mandar e desmandar, ia ter tudo, dinheiro por mais 30 anos, 50 anos, sei lá. Ele ia aceitar. Se a ideia de Jesus, de Deus, fosse aceitar o nosso dinheiro, os nossos bens materiais, ele ia aceitar. Mas ele não aceitou. Aí então, que coerência tem essa passagem? Se eu, porventura, fizer como os fariseus, os escribas da nossa atualidade fazem, que querem, né? Mas está lá na Bíblia que Jesus não aceitou. Porque Jesus é o dono de tudo, ele é o governador, ele cuida disso, ele cuida ainda e para sempre. Né? Ele toda uma falange, junto com Deus, é claro. Né? Deus é o patrão, é o presidente. Então, né, tá aí. Será chamado mínimo no reino dos céus. Agora, agora Jesus dá assim, Jesus assusta, né? Jesus, se vocês usarem a inteligência de vocês, usarem o que eu tô falando isso para os profetas, né? E para quem está escutando lá, né? A multidão, o povo. E nisso sempre tinha nós vamos ver ali, tinha os fariseus, os escribas, sempre tinha alguém ali de bituca, né? Escondidinho aqui tá as colunas, aqui tá o muro, né? Escondidinho, né? Para escutar o que Jesus está falando. Não para adorá-lo, Jesus. Não para amá-lo, Jesus. Mas para ver se Jesus ia ficar, não segue eles, não ouve eles, vamos acabar, vamos matar, vamos trucidar. Então, eles tinham esse medo, né? Mas Jesus não veio para destruir a lei, como ele disse, ele não veio. Ele disse, não, com o tempo o ser humano acorda, com o tempo os próprios fariseus, escribas, acordam e veem que tem algo errado, que estão incoerentes, né? Aí assustou, né, com a primeira frase, né? Não vão para o reino dos céus, quem deturpar, quem modificar os ensinamentos de Jesus para o seu aproveito próprio. E aí o pessoal levou um susto, né? Mas e agora? Será que vale a pena? Porque eu vou abdicar os profetas, né? Os profetas, não, os apóstolos. Eu vou abdicar, eu já abdiquei da minha família, eu já abdiquei de ter mulher, porque como eu ia ficar caminhando com Jesus, os apóstolos, não dá tempo de namorar, não dá tempo de nada. Será que vai valer a pena? Porque se eu falar alguma coisa errada, eu não vou pôr no céu, eu joguei toda a minha vida religiosa fora, toda. Aí Jesus dá um acalento, né? Jesus fala, porém, praticar, põe isso, põe na cabeça, escreve, faça um outdoor, faça um letreiro, bota no caderninho de anotação. Porém, todavia, aquela que praticar e ensinar este ou esta, será chamado grande no reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, não pense que só os pastores,
só os padres, só quem tem algum sacerdócio, algum ofício numa igreja, no lugar evangélico ou numa casa espírita, que é o meu caso, que só esses aí, por trabalharem lá, terem algum cargo e uma notoriedade de ser visto, de falar, de palestrarem, ministrarem, né? Tá lá, trabalhando, é o pastor, é o padre, é o Eduardo, é o católico, é o evangélico, é o espírita, palestrante. Mas não pense que é só isso, ou só se eu fizer isso, se eu for notado pelos meus seguidores, pelos meus fiéis, que frequenta a igreja, que frequenta o lugar dos evangélicos, que frequenta as casas espíritas, né, as pessoas, o ser humano, que só se eu estiver lá na frente, falando, trabalhando e coisa, que eu estou ensinando. Não. Lembremos que Jesus não estava falando lá dentro da sinagoga, que já era uma igreja, né? Para os escribas, para quem já era padre, para quem já era pastor, não. Jesus estava justamente falando para os pescadores, para os homens humildes e para as pessoas em volta, que eram homens, mulheres de casa, camponeses, né? Pastoreios, de pastorear, de cuidar de ovelha, de cuidar de animais. Jesus estava dizendo para eles praticar e ensinar. É aquilo que eu sempre falo. E eu, quando era criança, adolescente, também entendi errado. Também entendi errado por causa do sistema mundial. Que eu só teria valor no mundo se eu virasse um padre, um pastor, um palestrante espírita, que era o meu caso, da doutrina espírita. Mas não sou palestrante, gente, não sou. Quer dizer, eu faço como palestrante, mas não sou. Oficialmente eu não sou. Eu não frequento fisicamente a casa espírita, que seria ir à igreja direto. Não estou no grupinho quando eu estiver na igreja, tem grupo, né? É normal. Né? Não estou. Então, oficialmente, eu faço o que o palestrante faz. Eu seria o pastor, o padre, a nossa denominação religiosa, né? É o que o pastor faz, o palestrante. Eu faço igual. Sou eu. É isso aqui que eu faço. Mas, oficialmente, perante a FEB, Federação Espírita Brasileira, e a FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e a né? União das cidades, das regiões, não sou nada. E aí eu vou ficar triste, eu vou ficar, ninguém sabe que eu falo de Cristo. Nem na minha casa, onde eu criei, onde meu avô, e é verdade, meu avô é um dos fundadores, ou seja, né, chego lá quando visito, quando vou, dou o carteiraço, lá eu dou o carteiraço, né? Lá eu sou recebido. Estamos aqui, o visitante ilustre, tá passando as férias aqui. Lá eu dou carteiraço. Tá passando as férias aqui o visitante ilustre, neto do seu Leon Denis, seu De Leon, um dos fundadores dessa casa, Viana de Carvalho. Aí eu, opa, o orgulho sobe, né? Então tudo bem, mas não frequento, porque é outra cidade, é o interior, eu tô longe, tô 500 quilômetros longe, trabalhando, vida profissional, não frequento. Aí eu vou ficar triste porque eu não sou. Então quer dizer que eu não tô praticando e nem ensinando. Pelo contrário, tô. Mas mesmo que eu não estivesse gravando vídeo, que as pessoas não é obrigada a gravar vídeo, não é obrigada a fazer post, não é obrigada a nem ter rede social. Mas como é que a pessoa sabe que está praticando e está ensinando? Quando a pessoa entra em contato de alguma forma, seja só frequentando a sua fé, e assimila e põe no coração Jesus, os ensinamentos dele, e tropeçando, caindo, levantando, segue. Procura fazer, procura ser melhor, procura transformar, nascer de novo, ser outra pessoa, uma pessoa cada vez mais melhorada, cada vez um upgrade, né? Cada vez melhorado. A cada ano que passa, olhar para trás e
olha, tô melhorando um pouquinho cada vez mais, então tô no caminho certo. E o ensinar é conversar com o filho, é ser um exemplo para a esposa, para o marido, é ser um exemplo no trabalho, só trabalhando, trabalhando honestamente, cumprindo ali o itinerário, honestamente, já é ensinar, já é praticar. Você já está garantido ir para o reino dos céus. É isso que o ser humano tem que abrir a mente. Não depender. Foi-se. Acabou. Eu sei que choca. Os que não querem ouvir, desliga. Vai olhar outra coisa. Bloqueia. Mas acabou, gente. Acabou. Acabou ficarmos de olhos vendados. E terceirizarmos, pôr na mão de outras pessoas, a nossa fé. A nossa geração, quando eu digo a nossa geração, é os que têm 50, 60 anos, junto comigo, os que têm 40, nós viemos em todas as religiões, nascemos em todas as religiões, pode ver que deu uma mudada, em todas as religiões deu uma mudada. Quando os mais jovens estão assumindo, os mais jovens, 40 anos, 50 anos, que estão trabalhando, deu uma grande mudada, não deu? Por quê? Porque nós viemos para abrir os olhos do ser humano dentro das nossas religiões. Os evangélicos, os católicos, os espíritas, foram crescendo com uma nova mentalidade e ver que, nós temos que trazer, qual é a mensagem que Jesus quer para nós? Para mim, para nós. Agora vai. Trazer o verdadeiro Evangelho de Jesus. Não é espírita? Não. É católico? Não. É evangélico? Não. Porque Jesus não fez uma religião. Quem fez é os homens. Né? Quem catalogou, quem organizou. O que é o verdadeiro Evangelho de Jesus? Em todas as religiões. Não mude de religião. Continue com a sua fé, continue com a sua religião. Você é evangélico? Continua. Você é católico? Continua. Você é espírita? Continue. Não é isso que Jesus quer. O que Jesus quer, que essa nova geração abra os olhos do ser humano, é para trazer Jesus, trazer como verdadeiramente é, como verdadeiramente foi e como verdadeiramente sempre será. Onde é que Jesus ensinava? Onde é que Jesus atendia o povo? Onde é que Jesus fazia o que seria hoje palestrar, passar a palavra, ministrar, dá o nome, né? Uma sessão, sabe? Onde é que Jesus fazia isso? Onde? Nas casas. Nos ambientes mais simples possível. Pessoas comuns que nem nós, e pobrérrimas, porque imagine a situação que era 2000 anos atrás. A pessoa viver só de pesca, só da criação ali de bode, coisa, ainda que tinha, não é todo mundo, gente, seria classe média quem tinha criação de bode, de animais. A situação era paupérrima mesmo, de 80% dos habitantes lá da Judéia, da Nazaré, da região de Jesus, né? De Belém, coisa. Jesus era a casa deles. Jesus se importava com mármore, com espaços grandes. Não. Porque se Jesus se importasse com mármore, com espaços grandes, ele só ministrava nos templos, que já tinha, e só ministrava nos palácios dos romanos, que sempre teve. Não. Era num ambiente humilde. Porque muitas famílias verdadeiramente, hoje é grande, congregam dentro de casa e são mais evangélicos, mais católicos e mais espíritas do que aquelas falanges de terno bonitões que vão lá
falam 1 hora, falam bonito porque tem escolaridade, tem faculdade, tem tudo, fizeram, escolheram, estudar, mas às vezes o coraçãozinho não é tão apegado, às vezes o coraçãozinho não é tão, mas é falar mesmo, tem o dom da palavra. E aquela família humilde lá lê, estuda, passa para os filhos, do jeitinho deles, mas passa. É ali que Jesus está. Jesus está nas igrejas, sim, Jesus está nos católicos, Jesus está nos evangélicos, Jesus está em todo lugar. Onde tiver gente que pense, que fale, pelo menos 2 pessoas, ou uma pessoa que vai falar de Jesus, ou que vai procurar aquele lugar com fé, é lógico que Jesus vai estar lá. Não estou dizendo que Jesus vai estar. Eu estou dizendo que tem que abrir os olhos, que não é só lá, não é só no ambiente. Qualquer ambiente é um ambiente propício para ter Jesus, para ter Deus, para ter o seu santo. É isso que está na passagem. Ao praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, quando nós morrermos, muitos vão levar um choque. Muitos. Muitos que ficavam ministrando, trabalhando, falando, palestrando na frente. Eu estou aqui e fisicamente eu estou numa casa espírita e tem 50, 100 pessoas, 200, 500 pessoas fisicamente mesmo, que levam a igreja, que levam o templo. Mas eu só falava, eu só lia, só falava, que lê aqui, só fala. Dário Flamengo, meu Deus do céu, Dário é um homem santo, Dário é ungido, como algumas religiões, é um unção de Deus. Mas aí eu sei que ao desligar aqui, ou ao sair, voltar para a minha vida cotidiana, ao sair da casa espírita, do templo espírita, da casa espírita, eu chego a minha família, cale a boca, deixa eu estudar, deixa eu ler, fiquem quietos aí, não sei o quê. Sou tirano, não faço nada, não compro nada, não, né? Eu só falei bonito, para eles. Não. Quando a gente lê, quando a gente fala que eu estou fazendo aqui, não é que vocês precisam, é eu que preciso de tudo que estamos falando aqui. Os ensinamentos é para mim, é eu que tenho que aprender, é eu que tenho que assimilar no coração, é eu que tenho que fazer. Porque se eu não aprender, se eu não assimilar, se eu achar que não, quem tem que fazer é o outro. Isso aqui que o pastor está falando era para minha esposa que ficou em casa. Não necessariamente. É para você mesmo, é para mim mesmo. Porque é sempre nós que temos que melhorar para dar o exemplo. Para fazer como diz aqui, praticar e ensinar através dos exemplos. Este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que, ou seja, por isso, eu, no caso, Jesus falando para eles, por isso eu, Jesus, digo que se a vossa justiça, ou seja, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós vamos estudar agora o que eram os escribas, o que eram os fariseus. E dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, quando diz exceder se você não fizer diferente. Olha o grande sermão, o grande ensinamento, a grande dica, a grande orientação que Jesus deu para os apóstolos ali, para quem estava ali junto, a população ali, e os escribas e os fariseus que estavam escondidinhos, sempre tinha o de butuca, né? Por isso que entregaram ele. E para nós, se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não tem como você entrar no reino dos céus. Aí o que é exceder? Nós vamos estudar aqui, nós vamos ler, vai ser um pouquinho longo, mas nós vamos ver quem eram os fariseus e quem eram os escribas, de uma forma diferente para a maioria de vocês aí, e de mim também. Se eu fizer igual eles, e nós fazemos, a maioria, nem todos, lógico, mas nós fazemos também, não adianta nada. Jesus não vai poder interceder. Agora, se eu fizer diferente deles, se eu ler, se eu entender,
se eu aprender e eu procurar praticar, aí é diferente. Aí Jesus está vendo que você está se esforçando. É diferente dos escribas e dos fariseus. Eles não se esforçam. Eles têm orgulho. Eles gostam da aparência, de parecer religiosos, demonstrar para o público religiosidade. Mas lá no íntimo, na intimidade, não, nem tanto. Né? Bom, aqui terminou. Terminaria assim. Né? Terminaria assim a leitura, mas eu preparei por que Jesus bateu tanto? Ah, bateu. É como se Jesus tivesse pegado os fariseus assim, pá. Não segue eles, não seja igual a eles. Por quê? Por que Jesus fez isso com eles? Marquei aqui. Vamos lá. Fariseus. O que é? Por que nós falamos tanto? Tem muito fariseu aí ainda. Pleno século XXI, 22, 2030, 26 leva. Para mim é 2030, eu sempre arredondo. Tem muito fariseu entre nós e tal, mas como é que eu comparo? Como é que eu diferencio quem age iguais dos fariseus, apesar de séculos e séculos de diferença? Vamos entender aqui? Peço a paciência. Fariseus. Vem do hebreu parash. Então, fariseus vem do hebreu parash. O que era? Divisão, separação. A tradição, naquela época, formava uma parte importante da teologia judaica, do judaísmo. Esta consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras. Ou seja, eles liam, os fariseus. Eles tinham contato. Eles faziam o que nós fazemos. Tinham os templos, né, que seriam os centros espíritas, as igrejas, as denominações religiosas. Tinha quem lia em voz alta ao público, que seria o nossos, eu, palestrante, seria o Eduardo, seria o padre evangélico, o pastor, o papa. Né? Também tinha tudo o esqueleto de uma religiosidade, de uma doutrina. Conheciam as escrituras. Não era aleatório assim, eles sabiam o que era certo, o que era errado, sabiam que Deus existia, sabiam que lá nas escrituras teria que ser pessoas honestas, pensar no próximo e papapá. Sabiam tudo isso. Falavam, andavam, né, tentando parecer que eram homens, santos. Eu não digo mulheres, porque naquela época a mulher não tinha direito nenhum. Ou até hoje lá entre eles não tem, né? Não pode nem dirigir. Das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras. Os fariseus, e que se tornavam artigos de dogma, ou seja, doutrina. Era, entre os doutores da lei, objeto de intermináveis discussões. Ou seja, que nem nós conversavam sobre as Escrituras, sobre as profecias, tudo certo. Era entre os doutores objeto de intermináveis discussões, ou mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam ter, cada uma, o monopólio da verdade. O que nós vemos hoje? Milhões de tipos de religião. Todas, né? Tem várias denominações de espiritismo, várias denominações evangélicas, várias denominações
católica, várias denominações, de tudo quanto é religião. Então, por isso que a gente diz, não mudou quase nada. Né? Gerando disputas teológicas e da sutileza. E ainda batem boca, discutem e tal. A gente vê aí, né? A gente vê aí na política, a gente vê aí. No gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica e da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam ter, cada uma, o monopólio da verdade. E, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Isso acontece até hoje, né? No meio evangélico, entre eles mesmo. No meio católico, entre eles mesmo. No meio espírita, kardecista, entre nós mesmos. Nós mesmos. Acontece muito. Não! Fulano abriu uma casa espírita lá, mas ele só fala do evangelho, ele não fala de Kardec, ele não fala da como surgiu. Ele está abandonando as coisas. A gente critica. Sendo que surgiu mais uma para ajudar a espalhar. Né? Então, tem críticas em todos os lugares. Então, eu não me assusto, não tenho medo. Por isso que eu sou verdadeiro. Eu falo, dou a quem doer. Por causa disso, porque crítica vai ter sempre. Jesus foi criticado e é criticado até hoje, né? Não tem os ateus. Eu digo, a gente brinca os ateus, os à toa, as ateias. Então, se Jesus é criticado até hoje, então, para que eu vou ter medo de falar, né? Não. Bora lá. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam ter, cada uma, o monopólio da verdade. E, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Os fariseus, entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus. Os fariseus dominavam, era um grupo religioso, eles chamam de seita, mas é um grupo religioso. Né? É melhor que eu chamar um lugar de seita, porque seita assusta, né? Um grupo religioso fariseu, um grupo religioso tal nome, um grupo religioso tal nome. Né? Mas é que botava o nome de seita, mas grupos religiosos. Era o mais influente, ou seja, tinha quase todo o âmbito, né? Regional, nacional. Que teve por chefe, ou seja, naquela época o chefe era Ilial. Quem era Ilial? Era um doutor judeu nascido na Babilônia. Fundador de uma escola célebre onde se ensinava que a fé não era devida senão às escrituras. Ou seja, se aquele coitadinho, analfabeto, que nunca pôde ler a Torá, que era o que tinha na época, né? Que era a Bíblia desse. E não era acessível para todo mundo, era só para os iniciados, só para os amiguinhos, né? Não era para todo mundo que nem nós hoje. Não leu? Não abriu a Torá? Então não tem fé. Era assim que eles pensavam. Né? Não frequenta a minha igreja? Não entra no meu grupinho aqui? Não vem? Então tu não tem fé. Só que a fé, ela é inerente, ela está no instinto, ela nasce com o ser humano, ela nasce com nós. Com o tempo a gente vai se afinizando com aquilo que nós gostamos, que acabamos de gostar, né? Que daí a gente escolhe qual religião vai ir. Mas a fé, a confiança no algo a mais, num Deus que tem algo além do que nós vemos, ela nasce com o ser humano, não é o espiritismo que vai dizer que você tem fé ou não, não é as outras religiões que vão dizer que você tem fé ou não. Quem sabe que você tem fé ou não, que você confia em Deus, é você. Não é eu que vou dizer que você não confia, não é eu que vou dizer que a sua religião não está certa, é você que tem que decidir. Se você acha que a tua religião está certa, beleza, perfeito, continua. A única coisa que a gente pede, que Jesus pede, que os amigos aqui pedem, você confia na sua fé, qual fé que for, nada contra, mas então faça o que ela pede, faça o que ela ensina, vá lá nas diretrizes da doutrina, dos livros, e faça o que ela ensina. Se você faz o que ela ensina, perfeito. Não vem bater boca comigo, não vem, porque não é só perder tempo. Né? Então, tá, café não era devido a senão às escrituras. Sua origem
a origem dos fariseus, remonta aos anos 180 ou 200, mais ou menos, não tem como saber, 180 ou 200 anos antes de Jesus. 200 anos antes do nascimento de Jesus. Vamos dizer que 230 e poucos anos, então, quando Jesus ficou vivo pela última vez, o corpo. Então já era uma coisa mais firmada. Já tinha 200 anos, umas 3, 4 gerações que profetizavam, liam aquela fé, eram fariseus, né? Tinham aquela fé, aquela religião de fariseus. Então imagina, era uma coisa enraizada. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas. Ou seja, sempre foram perseguidos. Notadamente, ou seja, onde se notou, onde tem registros, sobre Hircânio. Hircânio, quem era Hircânio? Hircânio era um soberano, pontífice e rei dos judeus. Aristóbulo e Alexandre, o Grande, rei da Síria, todos perseguiram os fariseus. Entretanto, Alexandre, o rei da Síria, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram, ou seja, os fariseus recuperaram seu poder, que conservaram até a ruína de Jerusalém. Quando que se deu essa ruína de Jerusalém? No ano 70 depois de Cristo. Então, Jesus morreu, aí se contou um ano que Jesus foi crucificado, 10 anos que Jesus foi crucificado, 50 anos que Jesus foi crucificado. Hoje a gente fala, né, praticamente 2000 anos. Aí, quando deu 70 anos que Jesus foi crucificado, aconteceu alguma coisa lá em Jerusalém e acabou a religião, acabou. A gente não viu falar mais literalmente dos fariseus como eram, né? Uma religião, um dogma, um estilo de vida, um estilo de fé. Acabou. Por quê? Porque os judeus começaram, os praticantes começaram a ter as suas próprias religiões, igrejas, fés, denominações, que nem os evangélicos fazem, que nem os espíritas fazem, inventaram uns nomes e ter a sua própria religião. E aí foram, né? Foi morrendo, foi acabando. Então, como eles eram conhecidos na época de Jesus, e 200 anos antes, 70 anos depois que Jesus morreu, acabou. Era Cristo. Época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas severas. Você, mulher, não pode mostrar o cabelo. Mulher não tem voz. Quem dá a última palavra é o homem. Todas as coisas do Velho Testamento, né? Todas aquelas coisas. Todas aquelas coisas do Velho Testamento. Servis observador das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, ou seja, eles eram os santos. Deus não criticar eles. Mas eles criticavam. Você não vai para o céu, você não vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Eles decidiam quem ia e quem não ia. Cheios de um zelo ardente, né? Inimigos dos inovadores. Inimigo dos inovadores. Aqui que chega por que Jesus teve que falar lá no começo do nosso estudo, da nossa orientação de hoje. Eu não vim destruir a lei. Porque Jesus era um inovador. Jesus era um inovador, trazendo pensamentos novos, pensamentos diferentes, ideias, conceitos, uma nova visão da fé. Isso assustou eles. E é por isso que eles acabaram entregando Jesus com medo que as novas ideias, os novos pensamentos que esse homem, até então era um homem, trazia, né, verbalizava, falava, mostrava, iria deturpar, acabar com os ganhos, com o prestígio
com a moral que os fariseus tinham com os governantes. Porque não é ofensa, gente, mas é só para ter uma ideia. Porque não tem nada a ver, assim, literalmente não tem nada a ver mais. Mas é como que acontece com os papas da nossa geração. Eles não têm poder perante os políticos, perante os presidentes de todas as nações. Os presidentes de todas as nações vão lá, visitam os reis, visitam até hoje, visitam os papas, né, conversam com os papas, pedem orientações, e os papas dão opiniões, né? Às vezes opiniões até dá uma guerra, coisa, o papa aparece ali, hoje aparece, faz o Vaticano lá e fala, né? Ó, acho melhor vocês parar. Vamos diminuir isso, aqui, dá conselho, dá orientação. E os fariseus tinham esse, era a única dominação religiosa que tinha esse intercâmbio. E com isso eles ajudavam a dominar o próprio povo. Eles ajudavam a dominar o próprio povo. Para obter facilidades e renda com dinheiro e coisa nada. E status. Com os governantes da época, os romanos. E eles estavam com medo de perder isso. Porque, pô, tudo que eles faziam, Jesus era contra. Venda dentro do templo, né? Jesus virou a mesa. Né? Falar, ler, saber, conhecer o que é certo e fazer no íntimo, escondido, o que é errado. Apontar o dedo, você vai para o inferno, você, porque você é promíscuo, né? Você não respeita sua mulher, você trai. Eu apontar o dedo, você trai sua mulher? Olha, daí eu escondidinho, ó. Olha aquela irmã, meu Deus do céu, ô tentação! Tá? Sai tentação, vem tentação. Mas aí na frente, né, eu venho aqui gravar vídeo e, amigos, amigas, pô, vocês não leem Jesus? Jesus é contra a traição. Não cobiça a mulher do próximo, não olha com desejo. Aí eu desligo aqui e passa. Irmã, benza a Deus. Eu estou sendo coerente? Eu estou conseguindo minha passagem para o reino do céu? Não. Eu estou sendo um fariseu. Eu estou sendo um escriba. Porque eu estou sendo isso aí mesmo, hipócrita. E é isso que Jesus é contra veemente com esse ensinamento de hoje. Aí está aqui. Afetam uma grande severidade aos princípios. Mas sobre as aparências, os fariseus viviam sobre aparências, que é o que a maioria de nós fazemos, de uma devoção meticulosa, mas escondiam costumes dissolutos, costumes errados. Muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. Eles não deixavam o povo entrar em contato com a Torá, que é a Bíblia deles lá. Por que eles não deixavam o povo entrar em contato com a Torá, com a Bíblia? Para o povo não abrir os olhos, para o povo não ter conhecimento, para o povo continuar fazendo as suas vontades. E a nossa proposta, nos dias atuais, é justamente que o ser humano possa ter o livre-arbítrio de entrar em contato com as leis. Agora, se vai assimilar, se vai continuar com os olhos vendados, aí é a escolha dele, dela, nossa. Mas a proposta de Jesus, a proposta de Deus continua, que é abrir os olhos. A pessoa quer continuar, aí é o problema da pessoa. Mas a nossa parte, quando eu digo qualquer cristão, qualquer evangélico, qualquer pastor, qualquer denominação religiosa, nós estamos fazendo.
Estamos trazendo a releitura de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Se a pessoa quer aceitar, aceita. Se a pessoa não quer aceitar, não aceita. É o livre-arbítrio. Jesus não obrigou, né? Jesus podia muito bem com o poder dele, gente. Com o poder dele. Vocês não têm noção, só com o pensamento dele. Nós ficaríamos hipnotizados. Sim, mestre. Sim, mestre. Pronto. Mas daí não teríamos mérito nenhum, né? Coisa boa quando a gente tem mérito. Quando a gente, apesar, trabalhei, apesar do suor, apesar de ter engolido sapo, apesar de ter me incomodado naquele trabalho horrível, que eu sou, me estresse com as pessoas, puxam o tapete, coisa. Mas eu consegui comprar, levou. Ainda estou pagando o financiamento da minha casa, meu terreno, sei lá o que, né? Carro, mas consegui, não dá um prazer? Não dá um orgulho, né, poder falar para a família, apresentar para os amigos, essa aqui é a minha casa, aqui é a minha sala, aqui é a minha cozinha, eu planejei assim, eu botei no papel assim, eu quis assim, eu pedi para o engenheiro, pedi para o pedreiro fazer assim, não dá um orgulho, uma satisfação? Agora, se Jesus tivesse dado, materializado assim, do nada, está ali teu terreno, aí do nada materializa. Fica feliz? Fica, tá? Mas ali um mês, uma semana, já era. É assim quando a gente ganha presente, ganha coisa. Eu posso estar desejando um celular moderno. O meu pai, a mãe, sei lá quem for, me dá. Mas na hora a felicidade é enorme e vou ficar mexendo, e curiosidade, coisa. Mas aí uma semana, um mês, virou, por mais que seja um Apple, sei lá o que, esses modernão aí, caríssimo, eu vou achar que é igual um Android, que é o meu. Não vou dar valor. Vou esquecer todo aquele trabalho, aquele amor que a pessoa teve em dar. Agora, se eu corro atrás, levo o suor, vou pagar e sei lá, 6.000 vezes. Então eu vou sempre lembrar. Foi sacrificoso. Mas consegui. Graças ao meu esforço. É isso que Jesus quer. Por isso que Jesus não obriga ninguém e não obrigou ninguém a aceitá-lo. E por isso que até hoje ele não obriga. E ele deixa nós deturparmos a palavra dele e usufruirmos. Tá? Usufruirmos. Mas com isso exercia uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso eram muito poderosos em Jerusalém. O povo olhava, que nem agora, né? O povo olhava, que lá é santo, que lá é santo. Olha só. Fala por 5 horas diante, fala levemente, entonação da voz, me emociono, me arrepio toda quando eu vejo, quando eu escuto esse homem, essa mulher. Lê, né? Lê, memoriza, sabe os nuances, a entonação da voz. Eu podia aqui fazer uns griteiros aqui, que a gente conhece técnicas, né? Porque é da ciência, e fazer uns griteiros aqui e vocês se emocionarem. Poderia fazer aqui umas palavras, aqui, botar uma musiquinha de fundo para tocar o sentimento de vocês, porque é assim que os fariseus fazem. É assim. Mas não. A nossa proposta aqui, não é só eu, a nossa proposta é uma conversa amiga. Por isso que não tem musiquinha de fundo, não tem entonação de voz para dar aquela emoção, para tocar no coração com intenção. Porque a gente sabe as técnicas. A gente não usa, não quer usar. E não vou usar. Eu poderia ser um Silas Malafaia aí, porque ele usa técnicas. Ou outros aí. É técnica, gente. E disse Deus, e disse Jesus, e coisa. Aí a pessoa, meu Deus, Deus desceu agora, tá lá com ele. Não. Tem amigos aqui, mas não precisa gritar. Porque é raciocínio. Para o raciocínio do ser humano, não precisa gritar. A pessoa é inteligente. O ser humano aí que está aí é inteligente. Por que não está gritando?
Então, os fariseus acreditavam, ou pelo menos faziam profissão, tentar crer, na providência. Eles acreditavam. O que nós acreditamos, eles acreditavam. Exatamente igual. Acreditavam na imortalidade da alma. Exatamente igual, não, porque é o Velho Testamento, né? Então, quem lê o Velho Testamento é o que os escribas liam, os fariseus. Então, tudo isso era igual a nós. Na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Tudo isso. Aí Jesus, que estimava, antes de tudo, a simplicidade, isso aqui tem que sempre sublinhar, sempre que a gente entrar em contato sozinhos mesmo, sem Eduardo, sozinhos mesmo, a gente tem que sempre lembrar a personalidade de Jesus. E se eu não conseguir lembrar, anote, faça um WhatsApp fake para você, eu faço assim para lembrar, porque a memória é horrível, e anote como é que era a personalidade de Jesus para mim lembrar. Aí eu sempre escuto lá. Jesus era simples, Jesus era uma pessoa paciente, Jesus era amoroso, Jesus era caloroso, Jesus era tudo de bom. Aqui, ó. Então, antes de tudo, Jesus tinha a simplicidade e as qualidades de coração puro, coração amoroso, que preferia na lei do Espírito, que vivificava a letra que mata. Ou seja, Jesus queria passar o amor, passar o verdadeiro sentido. Porque a palavra morre, a palavra fica no vento aí. Mas o amor, a simplicidade, a dedicação, o querer ser útil, fica para a eternidade. Ainda mais hoje aí que fica gravado, mas fica para a eternidade. Mesmo que ninguém esteja vendo. Mas o Pai está sempre vendo. Mesmo que não tem ninguém vendo. Ninguém. Não tem uma sombra. Nem quem você beneficiou sabe que você beneficiou. E isso é muito comum. Mas Deus sabe que você beneficiou alguém ou uma coletividade que nem se dá conta que você beneficiou. E isso vai ganhando milhas de viagem, de avião, vai ganhando milhas no recorrer da sua vida para atingir o reino dos céus. Aí quando você morrer, quando você ir embora, Jesus te entrega a passagem que você pagou aquele carnê a sua vida inteira. Cada ato de bondade, cada ato de simplicidade, cada ato de amor, vistos ou não vistos, são as milhas de viagem que você vai acumulando. Né? São os créditos no seu cartão que você vai aumentando. Aí quando você morre, Jesus, olha lá, olha, passou até, rapaz. Vai, pode ir, vai pro reino do céu. Eduardo só falava, e não fazia porcaria nenhuma. Então, não, Eduardo, que eu não procuro sábios, eu não procuro só dom da palavra, eu procuro o que tem no coração. Você não tinha nada no coração, Eduardo, então vai lá pro teu amiguinho lá, que você sempre ficou com ele a vida inteira, vai lá pro inferno. Que é assim que vai ser. É assim que é. E é assim que será. Então, a missão, eles desmascararam a hipocrisia. E, por consequente, Jesus fez deles inimigos obstinados, porque isso sempre fala nos fariseus. Por isso, os fariseus aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer, fazê-lo morrer. Aí agora os escribas, ou seja, os fariseus eram hipócritas. Falavam, conheciam, sabiam, liam, iam, frequentavam, ir de frequentar, mas o coraçãozinho vazio. Então, por isso que Jesus foi meio perseguidor deles, né? Porque a maioria das passagens vamos ouvir Jesus comparar os fariseus com tudo que há de ruim, que é para nós não fazermos iguais. Os escribas, nome dado lá no princípio,
aos secretários dos reis de Judá, né, dos reis de Judá, da cidade de Judá, ou do país Judá, e a certos intendentes dos exércitos. Então, escribas eram ou para os sacerdotes, ou para quem era do exército. Hoje a gente fala coronel, general, capitão, milico. Eles falavam de escribas, os exércitos judeus. Mais tarde, com o passar do tempo, dos anos, este nome, escribas, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo, aos pastores, aos evangélicos, aos católicos, aos espíritas, aos palestrantes, eu. A nós, pois falamos com o povo, lemos para o povo. O que os escribas faziam é o que eu estou fazendo aqui, ó, falando, né? Passando as leis de Moisés, passando os conhecimentos de Moisés, o que Moisés tinha deixado, o Pentateuco mosaico, os 5 livros. Eles eram doutores da lei, eles conheciam a lei, eles liam a lei, eles vivenciavam através da leitura, através de todos os dias ler, todos os dias rezar e tal. Eles vivenciavam, então, doutores da lei, né? Conheciam a lei. E interpretavam ao povo. Os escribas faziam causa comum com os fariseus, ou seja, eram parecidos, eram iguais, né? Dos quais partilhavam, sejam parecidos, os principais e a antipatia contra os inovadores. Então, fariseus e escribas não gostavam de inovação, porque eles não gostavam de pessoas com novas ideias, com um aprimoramento para melhorar, para crescer, para trazer novas oportunidades, novas pessoas, novos seguidores, novos frequentadores. Eles gostavam de tudo. Eles eram conservadores. Obrigado. Eles eram conservadorismo. Conservadores. E nós vemos hoje, aonde a gente frequenta, seja as casas espíritas, seja o evangélico, seja os católicos, seja qualquer lugar, a gente vê. O povo é muito conservador. Não gosta, tem medo de novas ideias, novas formas. Eles não entendem que tudo evolui, até mesmo as pedras. Tudo na natureza evolui. Por isso que tem os terremotos, por isso que tem, né, os tsunamis, as coisas que é para revirar, é para transportar de lugar a terra, as árvores, as pedras. Então, nada fica estagnado. E as religiões, as formas de entrar em contato com Jesus, também não deveria ficar estagnado, né? Conservadorismo. É isso. Então, os escribas são assim, dos quais partilhavam dos princípios a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde os dois na mesma reprovação. Ou seja, junta os dois na reprovação. A maioria das coisas que a gente vai ver, ou quem toma contato mais que eu até na Bíblia, né? Vê isso, que vira e mexe Jesus vai falar, vai comparar algo que não é para nós fazermos, que é para nós ser diferente. Não seja igual aos fariseus que rezam em público, né, gritando e tal. Vá para o quarto, vá para o canto e reze. Então, sempre compara para nós fazer diferente. Porque se nós fazer diferente os fariseus, nós estamos no caminho certo. Eles estão indo para um lado e nós estamos indo para o outro lado. Simples assim. Pronto. É isso aí. Então, nosso estudo chegou no horário, bem certinho. Então a mensagem é essa, gente. Que é a missão, a lei e a justiça e o reino de Deus. E aí? Fala pra mim. Ou escreve em algum lugar aí, eu falo pra você mesmo. Você tá garantido? Tá procurando? Já ligou pros homens, já tá agendando sua passagem? Reservando o lugar no hotel de Deus, no resort de Deus, Rei dos Céus. Ainda dá tempo.
Sempre dá tempo. Ah, mas eu tenho 70 anos de idade, eu tenho 80 anos. Sempre dá tempo. Sempre. Pois, se não fosse assim, de termos tempo para nos arrependermos, de que adiantaria, porque registraram lá na crucificação, no último dia de Jesus, homem encarnado entre nós, que Jesus está para sempre com nós, basta orarmos, basta pedirmos, mas encarnado, e que um dos bandidos lá, eram dois, né, perto dele, um de cada lado, em que um dos bandidos, né, olhou para ele, e o bandido, para vocês verem, o bandido olhou para Jesus, Jesus sofrendo, né, lá, olhou para ele e falou, mestre, não é justo, você não merece estar aqui. Você não merece estar aqui. Mestre, quando nós fazemos a partida, quem sabia que morrer, né? Quando nós morremos, o senhor me perdoa, o senhor me leva junto aonde o senhor ir? E aí Jesus olhou para ele, bandido, hoje você está no reino dos céus. A partir de hoje você está no reino dos céus. Por quê? O homem ruim, do homem cruel, foi, bandido. Mas ele sentiu, ele percebeu, ele viu o que nós não vimos, pois nós gritamos lá, influenciados no efeito manada, pelos fariseus, pelos escribas. Nós fomos influenciados a gritar, soltem Barrabás, prendam Jesus. Pá. Nós condenamos o homem justo, e aquele homem, antes de morrer, se arrependeu e pediu perdão para ele, e foi salvo. Você não é mau, você não é bandido, Então, tire da sua cabeça, eu estou com 50 anos, eu estou com 60, eu estou com 70, eu estou com 80, fiz tanta coisa errada, meu Deus do céu. É passado. Se você se propor de coração, mesmo, tá, eu fiz muita bobagem mesmo, mas eu vou ir onde eu gosto. E aí eu sempre falo, onde você gosta, onde você se sente bem. Porque às vezes eu não me sinto bem em tal lugar, mas eu vou em outro lugar e me sinto bem. Então, aonde você se sente bem? Você é evangélico, você é católico, você é espírita, aonde você se sente bem? E comece a adentrar naquele núcleo. Comece a ler, comece a conversar, tirar dúvidas com as pessoas que trabalham lá, que vivenciam lá, que estão sempre lá nas sessões, nos dias de igreja, né? E procure, como está a mensagem aqui, usar o coração. Se você fizer isso, procurar não repetir os erros que porventura você fez, e eu fiz também, há um ano atrás, 2, 10, 20, 50 anos atrás, você tem chance de ir para o reino dos céus. Todos nós temos. Todos nós. Basta nós não passarmos adiante as coisas erradas, as coisas ruins. Porque, que pouca gente sabe, e aqui eu vou falar, desde o nosso nascimento, tudo é para nos testar.
é para aprender, aprimoramento. Então, lógico, às vezes a gente toma as decisões erradas, às vezes a gente escolhe alguma situação, às vezes a gente faz algo, mas é um aprendizado, né? Depois a gente para, pensa, ainda mais se a gente aceitar Jesus, a gente ler Jesus, a gente vivenciar Jesus. Não, eu fiz mesmo, peço perdão, eu fiz isso, eu escolhi isso, eu poderia ter ido para outro lado, eu poderia ter feito isso, eu poderia já estar vivendo com o Senhor, mas eu acabei preferido, eu era muito jovem, eu tinha 18, 20 anos, eu queria conhecer e tal. Eu fiz isso, fiquei 10 anos normal, né? Festa, baile, mulherada, e não respeita nada, não respeita ninguém praticamente. A gente passa por isso, a gente é ser humano, né? Ainda mais jovem, 18, 20, 30 anos. Mas quando a gente... Não, chega, isso não está me fazendo bem. Então eu estou me sentindo bem. Eu quero ser feliz. E a partir de hoje eu sou de Jesus. Como diz as irmãs, eu sou casada com Jesus. E aí lá não podemos dizer eu sou casado com Jesus, né? Pega mal. Então o que a gente fala? Meu melhor amigo, quem eu posso confiar, a quem eu posso contar as minhas tristezas, as minhas alegrias, é Jesus. E esse amigo, eu quero que ele, ou ele possa estar comigo no dia a dia, mas se ele não puder, que eu possa ter o WhatsApp dele em tempo real. Como é que eu entro em contato com Jesus em tempo real? Oração. Orar e vigiar. Oração. Reza. Reza. Pede, não pede. Se quiser pedir, pede, é livre-arbítrio e tal. Materiais, pede. Mas sabe o que Deus te dá na hora? Mas te dá na hora. Faça o teste. Aqui tudo que eu falo é porque eu sei. Eu sei. E quando eu falo pessoalmente, assim, para os amigos, para as pessoas fisicamente que estão comigo, e eles fazem, eles veem que tem, opa, é verdade, Eduardo, é verdade. O que você está falando para mim assustado, eu não sei nem de criança mais, porque é a lei da natureza, é normal. Peça para ter paciência, peça para que seu dia, ou sua noite, sei lá, tenha tranquilidade, tenha harmonia, que você vai, não aceite as provocações, que você não fique encolerizado, que você não fique nervoso, que você não brigue, que você tenha proteção, que você vá àquele local e que você retorne em paz, que você entre em harmonia com a sua família, com quem você gosta e que você volte. Faça essas orações, orar e vigiar, faça as orações ao acordar, ao se preparar para sair, 2 minutinhos, 5 minutinhos, lê isso. E você verá que com o passar dos dias, das semanas, e Deus percebendo que você pede de coração, que você é um filho ou uma filha devotada, vocês já são. Vocês estão aqui aguentando esse cara falando direto, é porque vocês já são. Eu estou falando, vocês já sabem, vocês fazem, só que vocês fazem inconscientemente. Agora, quando a gente faz, sabendo, com intenção, a força e a resposta de Deus é muito, mas muito, chegou a me arrepiar, meus amigos, é muito maior e na hora, é instantâneo. Faça o teste. Vá no cantinho, lá no banheiro, lá na firma, no trabalho, lá e peça. Hoje, meu pai, ou sei lá, quem você confia, né? Jesus, Maria, Padre Cícero, qualquer um. E me ajuda a não aceitar a provocação da fulana, do fulano. Me ajuda a que eu possa ser útil, ainda que em silêncio. Me ajuda a voltar para casa em paz e segurança. Me ajuda a eu ter foco e não me machucar. Que não aconteça nenhum acidente comigo. E nem com porventura, as pessoas que trabalham lá. As pessoas nem sabem, nem imaginam que você é um pontinho de luz fazendo essa oração, esse pedido, para que eles não se machuquem, para que eles voltem, elas voltem em segurança para o lar. Mas você sabe, e você está ganhando milhagem de viagem. Você está ganhando créditos por Jesus. Não de dinheiro.
Isso aí vem, porque Deus quer o melhor e tal. Mas não é só isso. É o crédito que está aqui no estudo. Quando nós morrermos, e todos nós vamos, eu não queria dizer isso, mas você vai morrer, infelizmente. Eu vou morrer. Vou morrer, gente, eu vou morrer, gente. Eu não sei o que fazer. Eu já tentei de tudo, já tomei remédio, já procurei ciência, pesquisei tudo, mas não adianta. Eu vou morrer. Eu vou embora. Só que pode ser daqui a 50 anos. Pode ser daqui a 70 anos. Pode ser daqui a 80 anos. Mas que eu vou embora, eu vou embora. Então, né, o que a gente faz? A gente vive com Deus, vive com Jesus. Para já conseguir a passagem, já conseguir o lugarzinho. Ele diz, ó pai, tá vendo aí, né? Eu tô rezando, mas eu tô praticando, tô errando, tô pulando, tô gateando e cai, coisa. Mas você tá vendo que eu tô tentando, é diferente dos irmãos aí que não tentam. Assim, tudo bem. Então, a mensagem é essa, nunca é tarde para ir para Jesus, para voltar para Jesus, para ler, para estudar e principalmente praticar. Como está aqui na mensagem, pratique, né? Pratique. Praticando, 90% que você já está no reino dos céus. Então, bora despedirmos, né? Que já está longo, bem longo, a nossa mensagem, a nossa leitura, agradecendo a todos que estiveram aqui, estão aqui, né? Para esse estudo diário. Como eu sempre falo, ele é diário porque o livro é comprido, o livro é 600 páginas, e aí tem que ser diário. E convido de novo para que venham amanhã, às 18 horas, se sentirem, se quiserem, se tocarem o coração de vocês. Né? Muito agradecido por estar aqui. Vamos à nossa oração de encerramento. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, peguem um copo com água. Os que estão também, né? Os que estão já sabem que eu sempre vou falar isso quando terminar o evangelho, quando terminar o estudo. Porque a orientação de Jesus, a orientação dos mentores, a orientação de Deus. Né? E, então, quando eu não peço, eles me lembram. Que nem agora, eu estava louco para desligar. Aí eles, não é você, Eduardo. É por eles. Eles merecem o nosso cuidado, o nosso carinho, a nossa atenção. Então, a gente pede para pegar um copo com água, ou um recipiente, ou garrafinha, porque eu sou diferentão. Né? E pedir para, quando nós fecharmos, se tocar o coração, se achar que deve. Porque geralmente quem tem fé, geralmente quem frequenta alguma religião, qualquer que seja, que confia em Jesus, confia em Deus, tem fé. E já pratica isso. Não pratica em casa porque não sabe, não tem esse conhecimento que nós temos. Que é até 10 anos atrás, 20 anos atrás, ficava num núcleo fechado ali, que até nós éramos tipo os fariseus, né? Tipo os escribas. Pô, a gente tem esse conhecimento, a gente saber que realmente funciona, que realmente é o que nos dá vitalidade, é o que nos dá saúde, que as pessoas ficam espantadas, e meu Deus do céu, o que acontece? Não, nada demais. Que é nada demais. Pois já está na natureza. Tá? Eu podia gloriar que é eu, não é eu. É Deus, é Jesus. Seu mentor, seu anjo da guarda, seu guia, que vai até os lugares, pega o necessário, que é o fluido universal, o fluido vital que está no universo, que Deus emana para todos nós, 24 horas por dia. Eles pegam, com a permissão de Jesus, e é verdade, e vão lá, pegam a mesma coisa que fisicamente os cientistas pegam das plantas medicinais, eles pegam a energia, a parte energética, o fluido, que todos nós temos, seres humanos também, animais também, plantas, e fazem uma química usando a tua fé, a tua intensidade, o teu desejo, o teu querer,
um pouco da tua energia, um pouco da energia saudável de algum familiar ou ele que está por perto, que a gente precisa, né? Porque nós estamos na matéria. E eles fazem um combo, né? Uma mistura, né? E eles, com a sua imposição das mãos, você, porque daí eles ficam atrás de você, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha... Então eles ficam estendendo a mão, aí Deus manda energia para eles, né? Manda vitalidade, eles mandam para você, aí você sente até às vezes, né? Quem tem, sente um pouquinho de calorzinho, uma sensação, uma vibraçãozinha na cabeça, aí você sente um calorzinho na palma da mão. Quanto mais concentrado você tiver, quanto maior a sua fé em qualquer religião, esse calorzinho vai se intensificar. Quanto mais você praticar, não é forçado, eu estou dando aqui a dica, é dica. O que faz bem para mim, faz bem para vocês. Se vocês quiserem, não quiserem, vida que segue. Você vai sentir. Ah, é Deus manipulando, é Jesus, é Eduardo manipulando? Não. Eu poderia, né, para ganhar seguidor, para trazer cada vez mais gente aqui, poderia. Mas não, eu sou um microfone, eu sou um papagaio. Quem faz é Deus, Jesus, o seu anjo, o seu guia e você, a sua fé. Mas ajuda é muito. Eu garanto, se você praticar sozinho mesmo, sozinha mesmo, sem telefone, sem nada, a sua pele melhora. Sua saúde, vai nos médicos, lógico, mas você se sente mais... Quando você faz uma vacina, você se sente fortalecido, mas você dorme melhor. E o mal que te atingia através das energias, através do sentimento de inveja dos outros, com o tempo diminui e não te atinge mais conforme você vai fazendo. É a mesma coisa que a Universal manda fazer. Pega, bota na televisão, um copo com água, os católicos, água benzida, água ungida, é a mesma coisa. Só que a humanidade, por estar com os olhos vendados, né, acha que é só o pastor, que é só o padre, que é só o palestrante, no nosso caso, que é a mesma coisa, a gente chama de palestrante, que é o que eu estou fazendo aqui falando. Não, ele que é o Eduardo, que é um ungido de Deus, então só vai ficar boa a minha água, só vai ter mesmo para me ajudar, ficar benzida, fluidificada, se for o Eduardo. Se não for o Eduardo, quem sou eu? Não. Pois você tem fé, você tem a mesma crença que eu, você tem a mesma confiança em Deus que eu. Por que Jesus falava? Agora é os amigos pedindo. Por que Jesus falava? Né? Toda pessoa que ia lá se curava da cegueira, se curava da lepra, se curava de alguma coisa, né? Aquela felicidade toda, né? Mestre, Nazareno, se não fosse o Senhor, eu estou aqui, eu estou desde criança com esse problema, eu fui abandonado pela família e tal. O Senhor me devolveu a vida, me tirando a lepra. O Senhor me devolveu a vida, me mostrando a visão de novo. Aí Jesus olhava para ele, deixava falar, né? Porque a emoção da gente faz isso. Eu não fiz nada demais, meu amigo, minha amiga. Nada demais. Como assim? Como assim? Eu era cego, eu tinha lepra, as pessoas me abandonavam, não conversavam comigo, tinham medo. Né? Porque quem tinha lepra era assim. Tua fé. E pode estar na Bíblia, abre a Bíblia agora, abrem a Bíblia agora, e vocês verão que não é bobagem, mentira do Eduardo. A maioria, todas as curas de Jesus vinha com essa frase, com essa afirmação, porque é uma afirmação, é verdade. E isso acontece até hoje com todo mundo que tem a fé. A tua fé te curou. Por quê? Porque geralmente não era Jesus que batia na porta, eu bati na porta do Eduardo lá, porque o Eduardo dá outra dor de cabeça. A pessoa, o doente ouvia falar de Jesus. Olha,
Tá passando na cidade aí um cara, tal de Nazareno aí. Dizem as más línguas, porque era assim, né? É boato, até hoje passa por isso, né? Hoje a gente compartilha. Dizem as más línguas que ele, além dele falar igual os profetas de antigamente, fala umas coisas aí sobre perdão, caridade, outra, mas dizem que ele tá. As pessoas chegam lá doentes, chegam lá com algum problema, paralítico anda. Não sei. Dizem que ele ressuscitou lá. Aí a pessoa. Ah, mas. Aí tá a minha oportunidade. Eu vou deixar de ser cego. E confiava. E ia. E mesmo quando as pessoas chegavam, não, nem vai, tu não vai conseguir chegar lá. Ele continuava indo. E caminhava. E ia pra rua, ia pra esquerda, ia pra direita. E ainda as pessoas, muitas vezes as pessoas, não, você é um maluco qualquer, você é um doido. Que nem dizem agora, né? Eduardo é um doido. Água. Mas é a pura verdade. Então, a fé foi, a pessoa teve a ação, confiou que Jesus ia curar, foi até o encontro dele e Jesus devolveu a visão. O que você vai fazer, o que eu faço, o que nós fazemos? Que era um segredo meu, era um segredo do nosso grupinho, né? Que é um grupinho, né? Cada religião é um grupinho, né? Era isso. Eu tenho fé, eu acredito que realmente vai me diminuir a pressão na cabeça, vai me diminuir a angústia, vai me diminuir. Por quê? Mal não vai fazer. É água. É água, eu não vou botar nenhum pozinho aí nessa água. Não vai ser nada. É água. Mas a tua fé e vai mudar. Então, pega, dito isso, já os amigos já estão pensando que realmente tem compromisso. Pega a água, pega seu copo, jarra, litrão, seja o que for, estenda a mão, fecha os olhos. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai, Jesus, mentores, mentoras, irmãos, irmãs, que nos guiam, que nos orientam, que nos apadrinham, todos nós, os que estão ao vivo e os que virão posteriormente assistir os nossos vídeos nas redes sociais. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Jesus, te agradecemos, anjos, mentoras e mentores, por terem vindo em nossos lares, nos inspirar, nos intuir, mas acima de tudo, cuidar de cada um de nós, nos dando passe, nos fluidificando com suas energias, com seu amor transmitido diretamente de Deus, onde nós estamos nos sentindo bem, nós nem vimos a hora passar, a hora passou e nós nem sentimos. Por causa do quê? Por causa do teu amor, Deus, do teu amor, Jesus, e do amor de cada um dos anjos da guarda, de cada uma dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, dessas crianças, desses idosos que nos acompanham. Te pedimos, como sempre, para que Jesus, para que Deus permita que esses mentores, que esses da guarda, vão nos lugares necessários buscar a vitalidade, a energia vital das plantas medicinais e passem fluidicamente para esse copo, para esse recipiente com água. E que ao bebermos com fé, em confiança em Ti, Pai, possamos nos sentir melhores, mas não só fisicamente, como realmente nos sentimos, mas que possamos, ao tomarmos a água, sentirmos, percebermos que ela está limpando de dentro para fora, tirando as impurezas da nossa alma, do nosso corpo, da nossa aura, transformando-a em um lugar, um ambiente de paz, de harmonia, e que nossa aura, nossa alma transforme numa doma, numa capa, num escudo protetor, aonde a inveja, aonde a insegurança, aonde a intolerância, aonde a desarmonia não adentra em nossos lares,
Que aquele irmão, aquela irmã que estiver porventura com algum problema de saúde, continue tomando seus remédios, continue com os homens da terra. Ninguém aqui é contra os homens da terra. Mas tome sua aguinha com fé. Tenha certeza que ninguém está desamparado ou desamparada. Ninguém está só. Basta retornarmos ao Pai. E como nós retornamos ao Pai, a Jesus? Através das orações, através da vivência, através do amor, através da caridade, através de ensinar ao seu irmão, à sua irmã, o proceder, como devemos seguir Jesus. Não só com a palavra, não só com a leitura, não só com as gravações, não só com os áudios, mas sim através do exemplo, através das pequenas ações. E nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui, Jesus, nós estamos aqui, mentores, reunidos através da rede social, numa corrente fluídica, invisível aos olhos dos homens, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos mentores, para relembrarmos e espalharmos de alguma forma os Teus ensinamentos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. Com o Pai Nosso, damos por encerrado esse estudo desta tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja. Amém. E assim será. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado a todos os amigos, as amigas que aqui se encontram. Deus abençoe e tenham fé, meus irmãos. É real. É verdade. Ajuda. E muito. É o melhor energético. Os irmãos que acompanham aqui há um ano, que o Abril fez, é melhor que qualquer energético, pois vem da natureza, mas acima de tudo, vem na sua confiança em Deus, do seu jeito, da sua religião, da sua fé. Aqui, a gente lê de uma forma diferente, a gente esclarece de uma forma diferente, mas na verdade, somos todos irmãos e irmãs. Somos todos filhos de Deus, filhas de Deus. Estamos todos no mesmo caminho. Estamos todos na mesma escola. Estamos compartilhando conhecimento, amor, mas acima de tudo, um caminho para chegarmos, nos aproximarmos do nosso irmão. Nosso irmão está de braço aberto. Nosso irmão está só contando os dias, os anos, para não assustar. Não se assustem, eu tenho medo, eu não sou profeta. Eu não sou profeta, eu não sei de nada. Não se assustem. Mas está contando os anos para quando nós retornarmos, ele receber nós como ele recebeu a mãezinha dele. Nos braços, no colo. E dizer a cada um de vocês, muito obrigado. Muito obrigado por reviverem as palavras dele, os ensinamentos dele. Por não deixarem morrer a palavra, o texto, as parábolas, a vida do Mestre. Pois vocês não enxergam ele crucificado, ele morto. O que nós aqui, vocês, estamos fazendo, nós estamos vendo ele vivo, ele ativo, ele fazendo o que ele cumpriu. Obrigado. Ele fazendo o que ele cumpriu, o que ele prometeu. Eu vou agora, mas
Eu vou preparar o terreno, vou preparar a casa do meu Pai, que são os planetas, né? E retornarei para buscar você. Ele está preparando. A Terra está preparando a Terra está mudando. É que vocês, eu percebo, não se apercebe, mas ele está preparando a Terra. E falta pouco. Falta pouco. Um pouquinho mesmo, gente. Pouquinho mesmo. Muitos de nós é a última encarnação que temos oportunidade. Muitos de nós é a última. E é por isso que tem mais pessoas falando de Deus, seja os evangélicos, seja os católicos, seja os espíritos, seja os bonitões, as bonitonas, os ricos, seja os humildes, os pobretões feiosos que nem eu. Por que Deus está espalhando, Jesus está espalhando? Que é para dar oportunidade para nós voltarmos para Ele, para nós entendermos o significado de cada frase dele, de cada palavra, o contexto. Não por soberba, mas para poder assimilar melhor. Quando a gente assimila, quando a gente entende o texto, o contexto, fica mais fácil. Não ficou mais fácil o estudo de hoje? Ficou. E fica. Porque Jesus não quer complicar. Jesus nunca quer complicar. Pois Jesus é simplicidade. Jesus é amor. Jesus é caridade. Jesus é união. Então, bora para amanhã? Então, fique com Deus. Até logo mais. E que Deus abençoe mesmo. E muito obrigado a todos que estão aqui, os que tiveram. Desculpe aquele... Pô, 20 mil, é louco? Obrigado. Que Deus ilumine, ampare a todos e tenho fé. E não confie em tudo que eu falo. Pegue a Bíblia, vá na sua igreja, vá no seu centro católico, vá no seu centro espírita, vá no seu pastor, vá no seu palestrante e tire as dúvidas. Mas de coração. Tá bom? Mas nós passamos, porque nós vivenciamos. Nós passamos as dores que a maioria passou ou vai passar. Para não parecer, mas nós temos experiência. E como irmão mais velho, como um padrinho, como um tio, um pai, a gente quer facilitar o caminho de nossos filhos, de nossos tutelados. E como é que a gente faz isso? Se a gente passou pelaquela rua, enfrentou aqueles problemas, e a gente está vendo que nossos filhos estão entrando naquela rua que a gente já passou, que a gente conhece de cor, então que a gente vai orientar. Olha, fulano, quando você entrar na direita, na esquerda, na direita, no meio, no centro, porque agora é política, né? Você vai ver uma pedra. A pedra é a dificuldade, é o entendimento, se está fora de Jesus ou não. Você vai ver uma pedra. Você contorna ela assim, como eu estou te dizendo, e vai ser mais fácil para você. Não faz o que eu fiz. Eu não sabia disso aí e sofri muito. Então, para abreviar, para você não sofrer tanto, faz o que eu fiz. E é isso que é a proposta que nós, a espiritualidade, que eu sou só um microfone, papagaio, o papagaio, estamos propondo a todos e a todas. Facilitar. Siga, porque é de coração. Eu passei, então a gente sabe o que funciona e o que não funciona, sem soberba. Só faça as orientações se tocar no seu coração. Se não tocar, é porque não era o momento, não era a hora. Tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado aos amigos do Face.